Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Tribulação. Esse é o assunto que nós vamos focar nessa programação. Mas antes de falarmos disso, nós estamos aqui novamente com o Bispo Marcelo Pires, que estará conosco nesta quarta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, falando do seu trabalho que está sendo desenvolvido. Quantos anos você está lá? Uns 22. 22 anos. 22 anos trabalhando na África. Não só na África do Sul, mas por todo o continente. O trabalho tem sido desenvolvido ali na África através do Bispo Marcelo Pires. Mas o que eu queria focar é o seguinte: antes de nós falarmos sobre propriamente as tribulações que nós vivenciamos a cada dia, especialmente os cristãos, né? Especialmente o cristão tem tribulação por um motivo muito especial. Tribulação. E por quê? Por que Deus permite as tribulações para o seu povo, seus filhos? Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, nós queremos que vocês assistam essas imagens chocantes do que significa o sofrimento da fome, o sofrimento de não ter uma perspectiva para o amanhã, Marcelo. A realidade, ela entra na alma. É impossível a gente fechar os olhos para isso. Pelo menos para nós que temos o espírito da luz divina dentro da gente. Ainda que os nossos olhos se fechem, os olhos da alma ainda conseguem ver o sofrimento, os ouvidos espirituais, a gente consegue ouvir o gemido de dor daqueles que vivem no lixão desse mundo. Quando se trata de fome, todo mundo sabe o que é fome. Todo mundo sabe. Até as crianças inocentes, recém-nascidas, elas sabem manifestar a fome quando elas choram, quando estão com fome. Então, nós, seres humanos, temos conhecimento bem vasto a respeito do que significa ter fome, porque todo mundo tem fome. Todo mundo tem fome, não tem dúvida. E eu digo fome assim, na hora do almoço, na hora do café da manhã, do almoço, do café da tarde, à noite, antes de dormir, enfim. Todo mundo come, todo mundo tem estômago que busca, que quer se alimentar, que quer ser cheio. Mas quando a gente vê uma criança esboçando uma fome no meio do lixo, então é
insuportável saber que neste mundo tão avançado, uma tecnologia, uma ciência extraordinária, nós tenhamos nas maiores cidades do mundo a miséria, a fome que tem contagiado aqueles, especialmente agora nessa pandemia. E isso não é só nos países subdesenvolvidos como o Brasil. Eu considero o Brasil como subdesenvolvido. Esse negócio de dizer, em desenvolvimento, conversa. É um país que está se subdesenvolvendo cada vez mais. É isso que eu creio. Porque, apesar dos pesares, nós temos aí uma miséria desgraçada. Mas também nos Estados Unidos, agora lá em Los Angeles, onde tem Hollywood, grandes produções cinematográficas, nós temos uma fome lá violenta, quilômetros e quilômetros de pessoas passando necessidade, morando nas ruas. Isso está acontecendo hoje. Existe a pandemia e a pandefome. Essa é a realidade. Então, vamos ver, por exemplo, na África do Sul, porque a África do Sul é um dos maiores países da África, do continente africano. Mesmo assim, olha só o que nós encontramos lá. Por favor, pode rodar as imagens. Então, Marcelo, esse é o lixão que você falou ontem, né? Exatamente. As pessoas têm uma ideia do que é o lixão. Aí os caminhões entram para jogar o lixo e tá ali as pessoas eles vão espalhando o lixo para ver o que eles vão recolher para vender. Fazendo uma escolha, né? Coloca ali nas sacolas dele e na oportunidade encontra o comer. Olha só, olha aí, essa senhora aí com a criança nas costas, olha só. Isso aí, Marcelo. Nós temos aí, parece que cinegrafista andando lá para filmar mais, né? Isso não é nosso, não. É nosso time, estava comigo lá. Tá com você. Então ali ela foi trabalhar, né? Foi trabalhar. O lixo. Vai deixar a criança onde? Roda um pouquinho mais, por favor, essa imagem. Não tem creche, não tem ninguém. Então ela coloca a criança nas costas e vai ali trabalhar. Vamos ver. O marido está junto com ela. É o marido dela? Não, aqui não é o marido, não. É o cinegrafista. Quando roda aí mais um pouquinho, meu cara, por favor. Aí. Aí tá aí, abaixando de marrom, tá aí o marido dela. Esse é o marido dela. Esse é o marido. Trabalham junto. É muito normal a gente ver lá o marido, a mulher, coletando o lixo junto com as crianças. E um detalhe, que quando o caminhão chega, quem está lá embaixo eles correm, mas correm mesmo. Disputam para ver quem vai encontrar primeiro algo melhor para ser vendido. Isso é o retrato da miséria dentro de uma das maiores cidades mais evoluídas da África, do continente africano. E a gente vê que é vasto, se perde de vista. As pessoas. Ali está o caminhão que foi lá jogar. Então, olha só. Olha aí. Olha só. Esse é o marido da senhora que tem a criança nas costas. Exatamente. Vamos ver. Aí. Olha só. Para aí. Aí tá bom. Olha só. A criança nas costas da mãe que veio no lixão buscar comida. E tem um detalhe ali na mãozinha da criança, um frasquinho. Que aquilo ali é o brinquedinho dela. Tá distraído. O frasquinho que ela pegou no lixo. Pegou do lixo. Pegou do lixo, aquele frasquinho de cor roxa que está na mãozinha da criança. Você vai observar que ela está ali brincando, está mexendo com o frasquinho que a mãe pegou do lixo. Agora vamos dar uma panorâmica em imagens devagar, por favor. Slow motion, por favor. E ela está rindo, ela está rindo. É. Quer dizer,
ainda com a miséria nos pés e ainda sorrir. Olha só os pássaros, rapaz, olha só a briga dos pássaros com os seres humanos pelo lixão. Esse lixão deve ser muito precioso para eles, né? Demais. Que coisa, rapaz. Então, aí é o sustento deles. Dali tiram comida. Olha lá, ela ainda tem sorriso nos lábios, olha só. Coitada, né? É forte demais. Quer dizer, no lixo, rapaz. Andando no lixo, com o lixo nos pés, no monturo de lixo. Ela ainda está sorrindo. Está rindo. E tem gente que tem tudo nessa vida e ainda está chorando. Olha só. Que coisa, hein? É impressionante. Olha só, são esses pássaros que jogam a pedra e qualquer a esmo e pega um pássaro. O que cair, se for um urubu, vai, né? Vai para a panela? Não tem panela? A panela lá para a bacia com água. É terrível, é cruel. Vamos assistindo. Existem outras imagens também, por favor. Bom, essa criança matou esse pássaro que está na mão dela e estava limpando numa água suja para poder comer. Para poder comer. E depois ele faz um foguinho com plástico. Isso, com plástico. Lixo. A criança que tem uns 7, 8 anos. Sim, senhor. É a criança que se vira. Se vira. Não tem ninguém para fazer, não. Pois é. Aí, agora as crianças, essa daí. Olha aí. Olha só. Essa comida que está aí é pão e mais o quê? Isso é a papa com frango. Tem frango, carne e um molho, né? E a papa é o nosso angu. É o nosso angu, sim, senhor. E isso foi levado vocês lá na igreja. Exatamente. O pessoal da igreja preparou e leva para eles todos os dias. Todo dia é? Todo dia. Cafezinho da manhã, com pãozinho. Aí as crianças felizes da vida. Olha só. Olha como eles... Olha só. Olha só. Tadinho deles. Olha só, gente. Que coisa maravilhosa é ver as crianças se alimentando. E para eles isso não é o normal. O normal é quando está com fome e procurar no lixo. Quer dizer que isso é uma felicidade chegar. Todo dia? Todo dia. Pela manhã ou à tarde? Perto do horário do almoço. Sim. E eles já levam uma porção, a marmitinha também para janta. Quer dizer que, além de receber para comer ali na hora... Já leva para o jantar. Leva uma extra para casa, né? Correto. Para poder comer em casa. Sim, senhor. Poxa vida, né, rapaz? Eu fico pensando, as autoridades, né? Elas não têm um mínimo de compaixão, não? Não, ali eles passam direto. Passam direto. Quando é tempo de eleição, ninguém vai. Tempo de eleição, ninguém passa aí. Por exemplo, há uma preocupação agora com o coronavírus. Eles querem que todos usem a máscara. Eles não vão aí levar. As máscaras que ele tem, o senhor vê o garotinho com a máscara, fomos nós que levamos para eles. Mas nem isso. Isso para a gente poder ali reunir com eles, né? Para a gente não ser acusado de levar contaminação para eles. Mas eu pergunto o seguinte, Marcelo, será que o coronavírus sobrevive nesse lugar? Duvido. Eu acredito que o coronavírus que tem aí está doente. Mas a criança, olha só que sorriso, né? Olha só. Um sorriso tão bonito, né? Olha só. Alegria pura. Puxa vida. E eles não estão assim brigando. Não. Parece que eles estão tendo ali uma reunião, estão conversando alguma coisa que a gente não entende. É muito bacana. Agora, vamos voltar aqui para o Brasil. Vamos voltar para o Brasil, por favor. Olha só. Essa situação nós temos no mundo inteiro. No mundo inteiro.
infelizmente, desgraçadamente. Mas aqui em São Paulo, a cidade maior da América Latina, nós encontramos também uma pessoa, ou melhor, uma pessoa encontrou a gente, é isso aí, encontrou a Igreja Universal, e ela veio com fome. Ela veio com fome, na expectativa de comer alguma coisa. Vamos ver o que ela alcançou através do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Por favor, vamos ver o testemunho deste senhor. Morando na rua, cheguei a catar saco de lixo para comer comida de lixo. Para mim, a única coisa que me restava era tirar a minha vida. Meu nome é Silvano, eu tenho 43 anos, vim do Ceará, de uma família pobre, onde passava muita necessidade. Minha mãe e o meu pai trabalhavam na roça, tinha 14 irmãos, e a gente passava muita necessidade, ao qual meu pai tinha que dividir, e minha mãe dividia um ovo para 4. E nessa situação, eu vim tentar uma vida melhor até para mandar dinheiro para minha mãe sustentar os meus irmãos. E chegando em São Paulo, eu deparei com uma situação muito difícil. Eu tive que enfrentar cozinha de restaurante, lavando panela, limpando o chão, e era uma situação muito difícil. Eu passei por essa situação mais ou menos 1 ano e 6 meses. Tinha semana de eu trabalhar, era das 7 da manhã à meia-noite, né? Todos os dias, a semana inteira, não tinha folga. Deparo até com uma situação muito chata que eu enfrentei, que eu cheguei muito cansado e coloquei uma panela no fogo para cozinhar feijão. E como eu estava com muito sono, eu dormi. E quando eu acordei, os bombeiros estavam na minha porta. Eu fui humilhado lá dentro. Na verdade, eles me tiraram dos setores e acabou que eu perdi o emprego num mês. Eu perdi o emprego, fui mandado embora. Desesperado, quando eu fui demitido, eu perdi tudo e comecei a gastar o restante que eu tinha em rodada de bebida à noite, nas madrugadas, com prostituição, festas e tudo mais. Chegava a gastar de noite aí 500, 600 reais numa roda de bebida, e ali eu acabei perdendo tudo, e fiquei viciado, ao ponto de eu não ter mais onde morar, de eu não ter mais o que vestir, de eu perder a família, perder os filhos, e fui para morar na rua. Era um lugar como esse que eu vivi. Vivi por 6 meses, passando fome, necessidade, uma vida muito difícil, onde eu não tinha casa para morar, só tinha somente as árvores. Era as árvores que eu vivia. Era uma situação muito difícil que eu não desejo para ninguém. Foi assim que um dia eu me encontrei. Era num lugar como esse que eu procurava alimento. Muitas vezes tive que depender de resto de comida estragado. As situações que ninguém sabia, minha família não sabia o que eu passava, minha família não sabia do que eu enfrentava, mas só eu e Deus sabem o que eu já passei. Esses carros que passam aqui, muitas vezes eu pedia comida, tentava parar um deles, ninguém para ouvir a gente, ninguém para nos ajudar, nos dar nada. Muitas vezes eu pensei de me jogar na frente dele, acabar com aquilo tudo, porque eu já não aguentava mais. O sofrimento qual eu vivia era algo que eu mesmo achei que nunca, jamais eu saía dessa situação. Tudo que eu pegava era para bebida, até conseguia algum dinheiro, mas era para bebida. Então, fiquei numa situação que eu não tinha mais para onde correr. Eu era escravo de mim mesmo. Fui humilhado muitas vezes quando eu pedi. As pessoas eles não tratam bem aqueles que estão cheirando mal. É como se eu não tivesse nenhum valor, tratado pior do que um animal, pior do que um cachorro. Às vezes eu olhava para os cachorros e eu queria ser ele, porque às vezes eles eram mais bem tratados. Passava na porta do carro, o cachorro estava lá, tratado com carinho, enquanto eu era tratado como lixo. Negaram comida, negaram, até falar, as pessoas viravam as costas. Eu não tinha nada, mas eu ainda tinha um revólver, um 38, bem enferrujado, e ele tinha 2 balas. E aquelas balas eram para minha cabeça. Eu já guardava ela para mim. E naquele dia eu falei, hoje eu vou conseguir fazer isso. E eu tirando a arma, e uma voz dizendo para mim, não faz isso. Luta, ainda há tempo. E ali eu respirei, e eu lembro que eu dormi. Eu dormi aquela noite no pé do poste, e quando eu amanheci o dia, uma pessoa bem conceituada apareceu do meu lado e falou o seguinte, olha,
Deus tem um plano na tua vida. Eu falei, plano para mim? Eu quero comer. Eu não quero saber de plano. Eu quero comer. E ali, ele falou para mim, eu tenho um prato de comida para te dar. Eu falei, então, se você tem comida, eu vou contigo. E eu acompanhando ele, ele me levou até a igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu falei, não, aí eu não entro. Aí eles são ladrão. E ele falou assim, tudo bem, nós somos ladrão, mas o que nós vamos roubar de você? E eu pensei ali, me veio a consciência, eles não têm como me roubar. E ali eu entrei. Ali me deu uma alegria, uma paz, um sossego. É como se ele tivesse tirado 200 quilos das minhas costas. Você pode começar de novo, mas você pode também pegar aquele revólver ali e eu te dou uma brusa e o prato de feijão que eu te prometi e você vai embora. Mas se você quer ajuda, eu vou te ajudar. Aquela oração que ele fez foi algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não conhecia. Eu achei que era uma religião, era algo para tirar dinheiro das pessoas. Mas aquela oração, aquele atendimento, sabe, aquele peso que saiu de mim foi diferente. Na verdade, eu nem lembrei mais de pedir comida, porque eu recebi ali uma fé que dentro de mim ela pulsava, ela chamava a vida de volta. Eu aprendi que pelo caminho da fé eu ia conseguir vencer tudo aquilo ali. E foi justamente naquela reunião que eu aprendi a lutar. Dali eu saí para procurar serviço para me conquistar o meu prato de feijão. E eu conquistei naquele dia. Eu fiz uma faxina na lanchonete, eles me deram comida. Eu já tinha alimento para me alimentar. Eu trabalhava de manhã e trabalhava à noite. Eu fazia 2 horários mais pelo almoço e pela janta. Eu já tinha uma outra visão, eu já me senti mais forte, eu já me senti pronto para lutar em situações que para mim era impossível. Eu vi que algo maior aconteceu comigo. Mexeu dentro de mim, mexeu com toda a estrutura. Ali foi algo que ele já me abraçou. Ele falou, meu filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. Você nunca mais você vai sofrer. Depois desse dia, nada se tornou mais importante para mim. O Espírito Santo, ele é a pessoa mais importante que eu tenho na minha vida. Eu posso ter toda a riqueza do mundo, mas o Espírito Santo, para mim, ele tem um peso. E eu comecei a lutar com Deus, porque ali eu tinha certeza que eu já não era mais um frequentante da igreja, mas eu era um filho de Deus. Eu já não era mais um homem, mas eu era o filho de Deus. E eu comecei a lutar com aquela cabeça, com aquela visão, tudo consultava ele, tudo eu perguntava, meu Senhor, eu já não dependia mais do pastor, eu já não procurava mais o pastor, eu já comecei a falar com o Espírito Santo. A minha intimidade com ele, pessoalmente com ele já começou a me dar direção, me dar sabedoria. Eu saí daquela empresa, 3 dias depois eu saí daquela empresa. Eu pedi a conta, eu fui começar numa esquina que era a esquina do rato. Era uma esquina que todo mundo dizia, isso aí não vai para frente, isso aí você não vai conseguir. Eu saí vendendo salgado na rua, comecei na panela da minha esposa, comecei a vender salgado de porta em porta, e eu encontrei aquela esquina ali, uma esquina que ninguém dava nada por ela. E ali eu comecei a vender, cheguei a vender R$600 por dia de salgado, coxinha, pastel, fazia fila para comprar. Aí Deus já me deu a ideia, falou, não, você precisa de algo maior. Desse ponto que a gente abriu, Deus deu a ideia, a gente abriu outra loja e hoje está uma vida estruturada. Graças a Deus hoje nós temos carro, casa, temos hoje uma vida de qualidade, sou bem casado, tenho uma família maravilhosa. Deus me tirou do Egito, da lama, do lixo, e Ele me fez um homem de sucesso. Não tenho estudo, mas eu tenho tudo. Hoje a gente come, eu diria que tem 6 cozinheiros cozinhando o tempo todo. Se eu quiser comer o que eu quiser, eu tenho. Da picanha maturada, o que eu quiser comer hoje eu tenho. Se eu quiser comer fora, eu tenho. O altar para mim é minha formação. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Eu só preciso obedecer. Porque eu sei que é um passo que jamais o homem, com a sua preparação física, ele chega a lugar nenhum. Pois é. Tá vendo? A mesma situação do Silvano é das crianças. O que ele vivenciou era daquelas crianças que estavam lá, que até hoje estão lá, né? Tem crianças lá que estão jogadas lá no lixão. Então, as pessoas, você que está nos assistindo agora, eu chamo a sua inteligência,
Eu apelo para a sua inteligência, só um pouquinho, não precisa ser muito, não. Você verifica que quando Deus chama a gente, Ele não chama para a gente ser religioso, Ele não chama a gente para ser carola, Ele não chama a gente para ser um membro de uma igreja, não. Ele chama para a vida, vida com abundância. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas antes, Jesus disse assim, o ladrão, referindo-se ao diabo, ele disse, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então, as pessoas que estão nos lixões da vida, elas foram ou estão sendo vítimas do ladrão, que é o diabo, que é o inferno, que é o Lúcifer, através dos seus espíritos imundos, dos seus demônios, que atuam na vida dessa gente toda para levar uma vida desgraçada e jogá-las contra Deus. Porque quando a pessoa está com um problema do jeito que essas pessoas viveram, ou muitas vivem, a primeira coisa que elas fazem é, Deus não existe. Eu estou aqui porque Deus me colocou, pensando que Deus é o culpado dessa desgraceira, dessa miséria. E a gente vai ver, você vai ver na novela Gênesis, justamente o oposto. Porque Deus não faz nada imperfeito. Deus não faz nada pequeno. Tudo que Ele faz é glorioso, é grandioso, é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. E o que Ele faz é para o bem da sua criatura humana. E é essa a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem dessa superprodução da Record TV a partir desse dia 19, às 9 horas da noite. A mensagem de que Deus é o mesmo, Ele não mudou a maneira de ser. Viu, Marcelo? E a gente quer deixar bem claro que o Deus de Abraão, ele é o mesmo e ele funciona com o mesmo poder, ele age com o mesmo poder na vida de quem está preparado a obedecer. E é por isso, bispo, que nós vamos para o lixão. Porque a gente vai ali, tudo bem, a gente leva comida, a gente leva a roupa, o banho, mas o principal é a palavra de Deus. É isso aí. Porque, bispo, eu gostaria de fazer um desafio. O cientista, o médico, o doutor, o mais inteligente desse mundo, vai lá no lixão e tenta mudar a vida dessas pessoas. Porque nem a gente, homem, consegue mudar. Não. É só Deus. Quando a gente joga a palavra de Deus sobre a vida dessas pessoas, quem obedece sai do lixão, sai da depressão, sai do suicídio. Eu comentei com o senhor ontem, a corda que estava lá, nós abrimos a igreja do lado de uma árvore que tinha uma corda já preparada para alguém se matar. Já tinha uma forca lá preparada. Qual é o remédio que tira o desejo do suicídio? Qual é o tratamento? Qual é o hospital? É só a palavra do Deus vivo. E Ele é o mesmo. E é interessante, meus caros amigos, é interessante que quando a gente fala em Deus, muitas pessoas não estão familiarizadas com essa materialização desse Deus, que ela já ouviu falar muito, mas não vê esse Deus, ela não consegue ver ou mensurar a grandeza desse Deus, porque ela não vê, ela não toca, ela não sente, ele é invisível, obviamente, mas Deus é espírito, minha amiga e meu amigo. Deus é espírito. Deus é espírito. E o Espírito de Deus é quem move a gente, que nos move para ir nesses lugares desgraçados e fazer digamos, uma aposta. Vamos ver se Deus existe. Vamos ver se esse Deus que atua em nós realmente funciona. E o que acontece? Quando nós anunciamos, quando nós falamos, quando nós ensinamos
A palavra desse Deus é Deus falando através de nós, usando os nossos lábios, usando a nossa vida, o nosso corpo, para chegar às pessoas com o que ele é, que é espírito, e convencê-las a obedecer a sua palavra. Porque o trabalho social que a Igreja Universal faz não se restringe apenas a uma pregação da palavra de Deus, mas se leva a vida, se leva espírito, o Espírito de Deus. Ora, minha amiga, meu amigo, quem é que usa? Você falou em médicos, engenheiros, advogados, etc. Quem é de bem, ou melhor, quem está no bem, no bom da vida, vai se sujeitar a ir num lugar chamado lixão, onde só tem urubus, pássaros selvagens, porcos, tudo que não presta, inclusive crianças e famílias que fazem daquele lixão o pão nosso de cada dia. É forte demais. E a gente observa o seguinte, o senhor pegou a veia, porque o inimigo número 1 no lixão não é o diabo, não. É Deus. Quando a gente chega lá, a gente ouve isso. Deus. Que Deus? Foi como o Silvano falou, eu não quero plano, eu quero comer. A gente ouve isso. Deus o quê? Olha a minha situação. Se Deus existisse, olha aqui para isso. Então, é o lugar do desafio. E a gente mostra para as pessoas que Deus existe. E como é que elas veem isso? Elas são libertas da depressão, elas são libertas do desejo do suicídio, elas são libertas, porque há um momento do desafio. Então, é isso, é tudo ou nada. A gente vai para o tudo ou nada. E quem vai nessa fé vai colher os frutos da fé, porque Deus não mudou. Deus está esperando o desafio. O que é isso aí, Marcelo? Ali são, novamente, são famílias. Está ali o marido e está a esposa, e eles vão empurrando, depois de pegar o lixo, eles vão empurrando ali pelo lixão. Isso é uma parte plana, onde o caminhão passa. Uhum. Mas assim que acabar essa parte, eles têm que passar pelo lixão e descer o morro, levando as encomendas, o lixo para ser vendido. O que é reciclável. O que é reciclável, exatamente. Né? Então, veja só, quando uma pessoa se encontra... Olha aí, é isso aí que você estava falando. Exatamente. Eles estão enchendo os sacos... Para poder vender. Mas de quê? O que eles enchem esse saco aí de quê? Tudo que puder reciclar. A preferência é a garrafa plástica de refrigerante, que é o que dá mais dinheiro. E depois disso vem o papel. Eles pegam um papel e vão separando. Tem lá a garrafa de vidro, de plástico e tal, e levam o lixo para casa, para o quintal deles. Quer dizer que tudo que está no lixo tem sempre uma serventia. Sim, sim. Quer dizer, inclusive a sua vida, minha amiga, meu amigo. Talvez você seja o próprio lixo da vida. A sua vida seja um lixo. Não só no sentido material, de miséria, fome. Olha aí, olha como é que os pássaros passam ali. Mas talvez a sua vida seja um lixo do ponto de vista espiritual. Você tem uma mansão, você vive numa mansão, vive bem, você tem tudo à sua mesa, não falta nada para você. Dinheiro não é o seu problema. Mas dentro de você é um lixão, ainda está o lixo dentro de você. É a tristeza. Sua vida tem sido cinza, não há cor na sua vida. Não há cor na sua vida. Porque dentro de você há um vazio, há um buraco, há uma tristeza. E não há remédio. Você toma remédio, você toma sonorífico, você toma tranquilizantes, você toma antidepressivos, mas tudo que você toma não traz nenhum resultado positivo.
Pelo contrário, faz você ficar ainda mais depressivo, mais carente. Por quê? Porque a depressão é um espírito. As pessoas não entendem que depressão é um espírito. Você vê que essa miséria toda que aí está no lixo, você acha que Deus criou isso? Exatamente. Será que Deus criou isso? Deus criou lixo? Nós vamos ver na novela Gênesis a criação de Deus. Nós vamos ver o outro lado, o verdadeiro lado da criação de Deus. Deus não criou isso, mas ele até permite que o lixão exista para atender à fome desesperadora dos que se encontram do lado avesso da vida. Ora, os testemunhos que nós temos colocado aqui falam da grandeza de Deus, falam da ação, da materialização do Espírito Santo na vida das pessoas, porque mostra que Deus é o mesmo, que ele não mudou a maneira de ser. Ele não trouxe essa situação, mas ele aproveita essa situação para levar a luz, porque antes eram trevas, havia só trevas, mas Deus disse, haja luz. E quando vocês chegam ali nesse lixão, você diz, haja luz, e a luz começa a brilhar, porque nós levamos a comida, nós levamos a palavra, nós levamos conforto, nós levamos a palavra de fé que anima, enfim, há um trabalho grandioso que o Espírito Santo faz através dos seus servos, aqueles que o servem. O Silvano disse muito bem, ele falou muito bem. Olha, quando uma pessoa chegou para ele que estava no lixão como esse, e disse, Deus tem um plano para a sua vida. Ele falou, eu não quero plano de Deus, eu quero comer, eu estou com fome. Talvez você fale a mesma coisa. Bispo, eu não quero igreja, eu não quero religião, eu não quero plano, eu quero comer, ou eu quero me libertar dessa depressão desgraçada que eu tenho vivido. Então, minha amiga, para você se libertar, você tem que vir até nós, porque nós não sabemos onde você está. Nós não sabemos onde você está, mas você sabe onde nós estamos. Então, é só você chegar, você não tem que pagar nada, você não tem que gastar nada, absolutamente nada. Se você é aquela pessoa que mesmo na miséria, na desgraça, mesmo nessa situação crítica que você se encontra, você tem preconceito contra nós, aí é difícil. Aí eu pergunto a você, o que é que você tem a perder? O que é que você tem que a gente possa roubar de você? O que é que você tem? Agora, uma coisa nós sabemos que você tem que nós queremos roubar. Sabe o que é? Sua miséria, sua fome, sua doença, sua vida desgraçada. Nós queremos roubar isso aí de você e mandá-lo para o meio do inferno, para que você seja uma pessoa livre. Nós temos esse poder que Deus nos tem dado para lutar por aqueles que estão vivendo do lado avesso da vida. Nesta quarta-feira, o bispo Marcelo Pires estará conosco aqui no Templo de Salomão às 20h. Venha participar da reunião, ele vai passar para você o que ele tem recebido de Deus e tem passado para as pessoas lá na África do Sul. Eu queria agora que você participasse desse testemunho, dessa criatura. Ela era uma médica, uma doutora, mesmo depois de formada, ela foi andarilha. Como é que pode? Olha, parece que é o inverso. Mas vale a pena assistir, porque mostra que o espírito do mal age na vida de todos, brancos, negros, ricos, pobres, de todas as pessoas. Desde que essas pessoas não conheçam a Deus e não tenham a coragem de invocá-lo, elas vão sofrer as consequências. Vamos assistir o testemunho dela, por favor.
Meu nome é Eliane Moraes, tenho 63 anos, sou médica, pediatra, moro em Santos. A minha infância foi uma infância difícil, meus pais brigavam muito, meu pai bebia, cobradores na porta de casa eram frequentes, minha mãe era uma pessoa nervosa, depressiva, e nós sofremos muito com o relacionamento conturbado deles. E tinha uma tia que era solteira, que era muito ligada na gente, né? Nós, os irmãos, e me incentivou, eu já era adolescente na época, a fazer faculdade na cidade do Rio de Janeiro. Aí eu me apliquei mais nos estudos e no primeiro ano que eu prestei o vestibular eu passei na Faculdade de Medicina de Teresópolis. Chegando em Teresópolis eu fui morar sozinha. Eu era uma pessoa muito tímida, muito reservada. A partir desse momento que eu fiquei sozinha, eu comecei a me fixar num professor. Eu me fixei nesse professor, ele era muito carismático, muito dado com todos. Comecei a me iludir com o professor e eu tinha o hábito de ouvir muita música e fantasiar muitas coisas, até que eu comecei a sair da realidade, comecei a imaginar coisas que não iriam nunca acontecer. Comecei a ter sintomas de delírio e não conseguia mais me concentrar nos estudos. Aí meus pais resolveram, aconselhados pelos outros professores até, que trancasse a matrícula e me levasse num psiquiatra. E essa psiquiatra diagnosticou um surto psicótico. Me passou umas medicações, eu comecei a ficar totalmente como robô, porque ela passou uma dosagem, venderam outra, eu tomei 3 vezes mais a dosagem que ela passou, quase morri. Mas voltei a estudar, incentivada por essa médica. Só que eu não conseguia ficar sem a medicação. Se eu parasse de tomar medicação, eu voltava a ter os sintomas de alucinações, de falar sozinha, ouvir vozes e imaginar coisas que não iam nunca acontecer. E aí eu virei uma andarilha, uma mendiga. Até que teve um dia que eu peguei uma carona, parei numa cidade lá, acho que de Minas, Juiz de Fora, pedi pro dono do hotel deixar eu dormir de graça, fazia isso. Aí parei na estrada, peguei uma carona com um caminhão e fui a parar em Salvador. Aí nessa noite que eu passei em Salvador, eu dormi numa praça. Eu tinha uma cartela de diazepam que eu tinha levado, essa cartela de diazepam, eu tomei a cartela inteirinha. O senhor me deu um dinheiro e me pôs no ônibus e me trouxe de volta para São Paulo. Quando cheguei aqui em São Paulo, me internaram de novo. Todo mundo falava, não, esse problema é espiritual. Você é médica, tem uma profissão tão linda, tão bonita, como que você passa por isso? No prédio que eu morava também, tinha uma senhora que era esposa de um médico. E ela falava muito dessa senhora. E foi me evangelizando. Mas eu não conhecia a Igreja Universal. Eu só fui ouvir falar da Igreja Universal quando o Bispo Macedo foi preso. Na verdade, eu tinha um pouco de preconceito em relação à Igreja Universal. Mas eu estava no fundo do poço e não tinha mais a quem recorrer. Aí quando eu fui assistir o primeiro culto, eu fiquei apaixonada pela reunião. O que o pastor falou se encaixava totalmente com a história da minha vida. E eu fiquei assim, me senti aquecida, me senti bem recebida pelos obreiros, por aqueles pastores. Nossa, pelo menos aqueles entendem o meu problema, entendem o que eu tenho, estão querendo me ajudar. Aí eu fui fazendo os propósitos, fui ouvindo a Rede Aleluia, as músicas, procurei me evangelizar com as músicas. Enquanto eu saía para trabalhar, eu ficava com o radinho no fone de ouvido no rádio. E quando via os maus pensamentos, ouvia as músicas, a palavra amiga do Bispo Macedo, tudo que procuravam falar sobre o Espírito Santo, a busca do Espírito Santo, a reunião, as reuniões, era assídua. Então foi numa quarta-feira, eu já saí de casa, falei, hoje eu vou ter um encontro, eu vou ter
vou receber o Espírito Santo. Aí eu cheguei e realmente a busca foi uma busca bem forte e eu percebi a presença dele em mim, eu percebi uma luz entrando em mim e uma alegria imensa, uma alegria imensa. Você sente uma alegria assim, como se estivesse sendo preenchida por algo. E realmente é um poder sobrenatural que a gente encontra quando recebe o Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu tive certeza que aquilo que eu busquei durante tantos anos e com tantos médicos, porque eu achava que os médicos eram deuses, eu percebi dentro de mim. Eu percebi que esse poder também estava comigo, que ele também me amava, que ele me perdoou e que ele ia me ajudar a reestruturar a minha vida, me dar essa força, me dar esse poder. Eu passo por qualquer situação conflitante e ainda ajudo o outro colega. É muito gratificante você perceber que o amor que você passa, que vem do Espírito Santo, ajuda as pessoas. Eu creio que essa força sobrenatural, o amor de Deus, ninguém vai transpassar isso. Médico nenhum vai ter esse poder de passar. É uma força que você adquire com o Espírito Santo no dia a dia, na tua mente, no teu falar, no teu agir. E eu que passei por tantas situações que ninguém dava nada por mim, ninguém dava nada, hoje eu sou super solicitada, tenho uma vida financeira estável, sou bem empregada, tenho a minha casa, consegui aquilo que eu mais queria, que era dar um futuro para minha filha. Hoje ela está casada, está feliz. E vivo meu dia a dia em paz comigo mesmo. Sei que tudo que eu faço, eu procuro fazer o melhor. A medicina, ela vai até um limite. Quando ela é atuada junto com a fé, ela extrapola esse limite. Ela vai além. Porque quando você tem fé num poder sobrenatural, você tem gratidão, você tem mais amor, você tem mais paz. E tudo isso cura, tudo isso reabilita. Quando você faz uma oração, quando você recorre ao Deus Todo-Poderoso, isso é um poder que te dá uma firmeza no pensamento que nenhum remédio, nenhum medicamento vai dar. Vai mexer com a tua química, com o teu corpo, mas não vai mexer com a tua estrutura espiritual, com o teu ser. Vai ajudar a ter um pensamento mais direcionado ao verdadeiro poder de Deus, ao verdadeiro poder de Jesus. Se você ganhasse 525.600, o que você faria com tudo isso? Saiba que todos igualmente o recebemos em 2020. Acredite. Mas a maioria desperdiçou. Estamos falando da quantidade de minutos que temos em um ano inteiro. O problema não é aquilo que você ainda não possui, mas aquilo que você já tem e não sabe aproveitar. Não perca mais o seu precioso tempo com o que não lhe acrescentará em nada na vida. Que tal, neste novo ano, investir cada minuto no seu crescimento espiritual? Quem deseja uma nova vida, investe no Espírito Santo. Escola da Fé Inteligente. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e com o Bispo Macedo, às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Traga a sua Bíblia. Então, você é o nosso convidado. Nesta quarta-feira, 8 da noite, estaremos aqui no Templo de Salomão. Agora, nesse momento, o Bispo Júlio Freitas já está preparado
para interceder a Deus junto conosco por você. Vamos falar com Deus. Você já deve ter o copo com água aí, não é verdade? Então vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Senhor Jesus, o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E a prova é que os casos verídicos, que são milhares, milhões, na Igreja Universal, como eu, e tantas outras pessoas, que podem provar, através de uma vida transformada, através de um coração novo, sim, meu Pai. Só o Senhor pode nos dar um coração novo. A religião, as religiões, os especialistas, os políticos, os livros, os diplomas, a família, ninguém pode nos dar um coração novo, senão o Senhor. E agora esta pessoa que diante do que ouviu, diante do que viu, chora e se humilha agora, esteja ela no seu carro, num barraco, esteja ele no presídio, no hospital ou debaixo de uma ponte, seja ele pobre ou rico, esta pessoa se humilha e diz: Deus, eu quero te conhecer, eu quero sair desse lixão que eu estou vivendo, o lixão de vida. O pior, meu Pai, lixão, não é aquele onde está o lixo, literalmente, que foi tirado dos lares e jogado fora. Não, mas é o lixo interior da depressão, da opressão, da angústia, da solidão, do medo do amanhã. Este homem já não quer mais ser este monstro que ele tem sido. Este filho já não quer mais ser rebelde, ingrato, desobediente, irreverente aos seus pais. Essa esposa já não quer mais rejeitar nem maltratar o seu esposo e vice-versa. Este homem já não quer mais ser promíscuo, viciado, agressivo. Então agora, meu Deus, aqui, de joelhos, diante da tua palavra, no templo de Salomão, eu invoco o teu poder. Dá um sinal para ele agora. Dá um sinal para ela agora, meu Pai. Coloca a tua mão sobre essa dor, esse tumor, esse sangramento, essa infecção, pois eu te repreendo, doença. Eu te repreendo, dor, depressão, vício. Coloque a mão, meu amigo, sobre a dor. Se você tem um pensamento de morte, de deixar tudo e fugir, coloque a mão sobre a sua cabeça, pois o Espírito de Deus que está em mim, se eu sou homem de Deus, se eu sou profeta do Deus vivo, agora, vai ser agora, não é amanhã não, é agora. Esse mal eu arranco, eu repreendo e ordeno, diga em nome de Jesus, saia! Seja livre, seja curado, liberto aí agora. Respire profundo, entregue a sua vida a Ele. Ele marcou um encontro com você. Oh, meu Pai, que esta pessoa pare de alimentar este sentimento de autocomiseração. Coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém crê em mim, ninguém me ajuda. Pare, meu amigo, pare, minha amiga. E diga para Deus: Senhor, eu me entrego a Ti, pois o Senhor me aceita como estou. Meu Deus, usa esta água como um ponto de contato, que através desta água, esta pessoa receba paz. Este amigo católico, espírita, evangélico,
testemunha de Jeová, não importa o credo religioso, tenha ou não religião, use esta água e traga paz a todos que oram comigo. A força para te buscar, ir à tua casa e a coragem para te obedecer. E você que crê, diga, em nome de Jesus, assim seja. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração e tenha aí agora a sua experiência com o Deus vivo. Receba o abraço do Espírito Santo. Sim, meu Pai, abrace a todos que oram conosco. Não importa o passado triste, as escolhas erradas que ela tenha feito. O que importa é o que Ele vai fazer a partir de agora. Seja abraçado por Ele. Respire profundo. Diga graças a Deus. Amém. Meu amigo, Ele ouviu a sua oração. Ele marcou um encontro com você. Por isso, tome a decisão aí agora de se batizar nas águas. Domingo agora, após a reunião das 7 da manhã, das 9h30, ou ao pôr do sol, logo após o estudo do livro do Apocalipse. Nós vamos lhe batizar, como disse Jesus, aquele que crer e for batizado será salvo. Então venha preparado, traga uma muda de roupa, um par de sandálias, uma toalha e um coração arrependido, porque essa é a condição para quem quer se batizar, arrependimento. E você será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão de pecados, abandonar a velha vida, sepultar o passado e viver em novidade de vida. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse que as obras dos nicolaítas, que era uma seita com práticas semelhantes à doutrina de Balaão, eles alegavam que a proibição de participar de festas onde se praticava sexo regado a bebidas e comidas sacrificadas aos ídolos era parte da lei de Moisés. Mentira, da qual haviam sido libertos no passado, através da palavra de Deus. Como se não achassem mais a necessidade de se sujeitar à lei e à palavra de Deus, e sim livres pela graça de Deus, entre aspas. Então eles se entregavam os seus corpos aos prazeres da carne, da promiscuidade, do vício, sem nenhum peso na consciência. E ensinavam isso aos cristãos em Pérgamo, que toleravam tal doutrina. O que tem lhe seduzido, eu pergunto, amigo telespectador ouvinte? Arrependa-se dessa sedução, entregue-se a Deus. Por essa razão, não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja, na sua religião. Não se engane pensando que a sua posição religiosa garante a sua salvação. Ou vai encobrir os seus pecados. Domingo vamos estar estudando o livro do Apocalipse, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer à palavra do Deus vivo. E Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.